Boa noite a todos. Há um tempo atrás, eu passei um final de semana assistindo umas palestras espíritas e voltadas para animal, que é um assunto que eu gosto muito. Em determinado momento, eu cheguei aqui comentando com o Pedro, e ele falou assim: a gente precisa arrumar alguém que fale sobre isso, sobre a visão dos animais, sobre a visão espírita a respeito dos animais. E eu falei, beleza, vamos procurar alguém que goste do assunto também, tenha facilidade para falar sobre isso, e vamos fazer assim. Passou-se uns poucos dias e nós fomos visitar a Alessandra, que é uma trabalhadora da casa. E assunto vai, assunto vem, a gente começa a falar de animais, aquela coisa toda, e o Pedro Paulo falou assim: já sei, você vai fazer a palestra. Eu falei, brincadeirinha, né? Entendeu? Eu achei que fosse uma brincadeira. Naquela semana ele postou no site da fraternidade: palestra com a Silvana. Eu nunca fiz isso na minha vida. Inclusive, eu acho que eu nunca segurei o microfone para falar em público desse jeito. Então, eu espero que vocês tenham paciência, compreensão comigo, que eu estudei bastante o assunto, eu gosto imensamente do assunto, mas o nervosismo a primeira vez, é como a gente vai aprendendo a andar de bicicleta, né? A gente vai cambaleando de um jeitinho para o outro, até que a gente pega o prumo. Não era a minha intenção nunca fazer palestra, isso não estava nos meus planos, mas como diz o Alexandre Mestre, quando a gente se põe à disposição do trabalho, o serviço aparece, né? Então, a gente vai falar sobre os animais hoje. E eu fiz a palestra e fiz um roteiro para que eu seguisse. Falei assim, vai que me dá um branco, eu fico nervosa. E hoje à tarde eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou ler o meu roteiro, porque o mais importante do que eu me sair bem é que a mensagem seja entendida, que ela passe de uma maneira que todos possam compreender. Isso é mais importante do que eu me sair bem aqui. Então, a gente vai começar pela visão espírita, gente. Até há pouco tempo atrás, a gente tinha escravidão, as mulheres não tinham direito, os animais eram considerados simples máquinas. Mas isso vem mudando. Felizmente, a escravatura não existe mais, as mulheres adquiriram muitos direitos, felizmente, e agora é a vez dos animais. Eu vou seguir o meu roteiro aqui, que é para não perder a linha de raciocínio, tá? Então, o que acontece? Os animais eram tratados, os animais, os escravos, não sei se vocês sabiam disso, e as mulheres, eles eram tratados dessa forma porque não era considerado que eles não tinham alma. Por isso poderiam ser tratados de qualquer forma. Achavam-se que só o homem, do sexo masculino, existia alma. Então ele teria que ser tratado com mais respeito e consideração. Então qualquer um que levantasse essa bandeira em defesa desses grupos, né, logo encontrariam muita resistência. Crítica constante, a crítica ela é constante, do tipo, puxa, tem coisas mais importantes para a gente se preocupar do que com os animais. É só um animal, para que você está preocupada com isso, entendeu? Então isso ainda existe. Tem gente que não respeita, não acha que é um ser vivo, que sente dor, sente fome, sente frio, sente alegria, sente tristeza, entendeu? E como se os animais não fossem um ser da criação divina, né? Eles fazem parte da nossa vida. Em São José do Rio Preto, uma cidade de São Paulo, tem uma casa espírita que ela tem um projeto chamado Projeto Fauna, que eles acolhem animais de rua, animais que sofrem maus tratos, eles cuidam, tratam, castam e põem para adoção responsável. Inclusive, nessa casa espírita, eles têm um tratamento quinzenal que atende, que faz passe fluidificado, que é água fluidificada, passe magnético em favor dos animais. Então, isso não é nenhuma novidade, pode até ser para a gente aqui na casa, tratando desse assunto pela primeira vez, mas já não é, no meio espírita, uma novidade. Isso já acontece há bastante tempo. Próximo.
acontece a evolução, gente? A nossa evolução. Ela vai do átomo, um simples átomo, até o arcanjo, que é onde a gente almeja. Lembrando que individualizar-se pouco a pouco é adquirir consciência pouco a pouco, porque acontece ao longo do processo evolutivo. No processo evolutivo, passamos pelos reinos mineral, vegetal, animal, hominal e seres angélicos. Nosso princípio vital evolui adquirindo as experiências necessárias. O que acontece? Lá no princípiozinho, quando a gente é só um átomo, a gente vai passando por todos esses reinos que vão nos burilando, entendeu? Para que a gente chegue onde a gente está hoje, né? Que é no reino hominal. Aqui estão os principais, os reinos mineral, o reino vegetal e o reino animal. Segue o slide, por favor. Vamos colocar tudo junto e raciocinar. O princípio inteligente, ela sofre uma transformação e se torna espírito. O que é o espírito? O princípio é o princípio inteligente da matéria. O que acontece? Quando a gente vai passando por esses reinos todos, quando a gente entra no reino animal, a gente adquire essa individualização, esse espírito. E aí a gente vai evoluindo. No reino animal, onde a inteligência toma caráter de desenvolvimento intensível, o princípio inteligente já aprende aí a buscar o próprio alimento e manter o próprio corpo. Animais, os insetos, né? Quando a gente passa pela vida de inseto, peraí gente, deixa eu só voltar num negócio aqui. Aí alguém pergunta assim, puxa, mas eu já fui inseto? Eu já fui um cachorro? Eu já fui um cavalo? Não. A gente tem um espírito, que é o nosso princípio vital. E esse espírito, ele vai passando por todos esses reinos, para adquirir o amadurecimento. Quando a gente chega no reino animal, o que acontece? Eu fui um cavalo? Não. Nós, o espírito, ele habita o corpo de um inseto, de um cavalo, de qualquer outro animal, até chegar onde nós estamos hoje, habitando esse corpo aqui. O que acontece? Então, o cavalo vai ser sempre cavalo, o homem vai ser sempre homem. O que acontece? É o espírito que vai passando de uma etapa para outra. É como se a gente fosse um aluno e esse aluno entrasse no pré-primário. A escola é a mesma, o pré-primário, a primeira série, entendeu? Ele vai galgando inteligência e esclarecimento. Então, o animal vai sempre existir e tem sempre esse princípio, esse mundo, essa força geradora não acaba nunca. Os animais selvagens. O princípio inteligente elabora mais a sua capacidade de viver em família, sobreviver por si mesmo, viver em comunidades mais complexas, exercitar a maternidade e os primeiros passos do amor. Isso são os animais selvagens. Os animais domésticos. O espírito vai se aprimorando pouco a pouco do homem, imitando seus gestos, começa a compreender o que é um ser humano, desenvolve a inteligência de maneira mais efetiva e a consciência de si mesmo, torna-se capaz de resolver problemas mais complexos e até de fabricar instrumentos. Exemplo, pássaros e primatas. Vocês já devem ter visto em algumas reportagens aqueles pássaros que enfiam um galhozinho numa árvore oca, né? Para pegar o alimentozinho lá. Já viram gorilas, primatas. Tem primatas que conseguiram aprender a linguagem de sinais. Mais de 200 formas de comunicação, como frases. E principalmente eles conseguiram transmitir esse ensinamento para os filhos deles. Então a gente vai vendo com isso o processo evolutivo, como que a gente vai evoluindo. O ser humano é a capacidade de reconhecer um ser superior a ele. Quando a gente já entende que a gente não estaciona aqui, que a gente almeja uma coisa a mais, que existe um ser superior, o mundo angélico, Deus e as outras dimensões. O que existe é a evolução do princípio inteligente. O corpo físico apenas se adapta à necessidade do espírito. Então foi isso que eu falei, quer dizer, o espírito, ele vem passando por esses corpos todos e adquirindo as experiências necessárias em cada vivência.
À medida que o espírito desenvolve a inteligência, recebe um corpo físico cada vez mais elaborado. Vai chegar um ponto que a gente não vai precisar mais desse corpo aqui. A gente vai ter um corpo mais sutil, que a gente não precisa de muitas das coisas que a gente tem. A gente não vai precisar de muito desses órgãos que a gente tem, porque a nossa alimentação vai ser diferente, entendeu? Então, esse espírito vai evoluindo. A ênfise, isso aqui é muito interessante, gente, porque segundo Kardec, a ênfise, a alma dos animais e a alma do homem, a mesma distância que tem entre nós e os seres angélicos. Isso dá para imaginar o tamanho da distância, né? É só a gente perceber o quanto a gente ainda é primário, o quanto a gente ainda é rústico, para a gente ver o quão longe a gente está da angelitude. E isso a gente vê o seguinte: os animais mantêm essa mesma distância. Eles estão atrás não por ser seres inferiores, mas por estarem numa etapa evolutiva inferior à nossa. O homem estava no animal simplesmente como superior hierárquico, só na hierarquia, entendeu? Vamos lá. No reino animal, logo no princípio, tá? Isso ainda existe. O que existia era uma alma grupo. Vocês já viram aqueles cardumes de peixes que vão todos numa determinada direção? E pássaros também. O que acontece com isso? Alguém fala para um para o outro assim: epa, vamos mudar de direção, vamos para a esquerda, vamos para a direita. Não, isso é energia, necessidade. Então eles andam em bandos. Ali está o exemplo para vocês verem. Lá é um cardume de peixes, aqui também, entendeu? Então, isso chama-se alma grupo. Nós humanos, nós temos a glândula pineal, que é a glândula que nos permite comunicar nós humanos com o reino, com o mundo espiritual. E existe o pinealoma, que é a glândula pineal em seu estado rudimentar, que foi introduzida nos animais a partir dos lacertídeos. Lacertídeos, gente, são os lagartos, os jacarés e etc. A partir daí criou-se a individualização. Deixou de ser uma alma grupo para cada um ser uma alma no processo evolutivo. Então a evolução passou a ser individual. Gente, Deus é perfeito. Portanto, tudo que Ele cria é destinado à evolução. Entendeu? A gente não fica parado, estacionado. A alma, quando adquire um determinado grau de aprimoramento e maturidade, adquire de Deus a faculdade da inteligência, do livre-arbítrio, do senso moral, e vai passar a evoluir por seu próprio esforço. Isso aí é mais ou menos onde a gente está, né? O que acontece? Se a gente quiser evoluir, a gente vai ter que se esforçar, porque as coisas já não vêm mais pela força das coisas, né? Pela energia da natureza. A gente já é uma alma individual, e se a gente quiser crescer, aprimorar e alcançar novos planos, a gente vai ter que se esforçar para isso. As mudanças que a gente tanto quer na vida da gente, é lógico que a espiritualidade está sempre presente para nos amparar, nos guiar, nos intuir, nos orientar, mas a nossa parte a gente vai ter que fazer sempre, porque a gente precisa aprender. Segundo psicografia, através de Chico Xavier, na obra Alvorada do Reino, o animal caminha para a condição do homem tanto quanto o homem evolui no encalço do anjo. A consciência esclarecida de hoje do ser humano, que pensa, raciocina e discerne, substitui a consciência nebulosa e fragmentada de ontem. Quer dizer, hoje a gente já pensa, hoje o nosso espírito já pensa, imagina, evolui. E o que acontece quando a gente estava ainda no reino, ocupando o corpo de um animal ainda, né? A nossa consciência era fragmentada, nebulosa, a gente não tinha a claridade que a gente tem hoje. No reino animal, a consciência, que é a consciência do eu, da individualidade, a feição da crisálida. A crisálida, gente, é o casulo da borboleta, quando ela tem o casulo e ela vai se transformando em borboleta. Então, esse processo
ele movimenta-se em todos os tons desse processo. O que significa movimento-se em todos os tons? São todas as experiências adquiridas ao longo dessa transformação. Do instinto, né, que ele sai do instinto, porque o animal só tem um instinto, vai adquirindo a inteligência rudimentar ainda alguns animais, não são todos, e ele caminha em rumo à inteligência, objetivando a conquista da razão pelo discernimento. Portanto, o animal deixa de ser regido pelo instinto e vai adquirindo uma inteligência rudimentar. A gente vê isso, né? Quem tem animal de estimação aqui em casa, quem convive diretamente com o animal, a gente vai vendo que eles não são só instinto. A gente vê uma inteligência muito rudimentar, muito primitiva, mas a gente vê que ela já está ali. Essa inteligência a que me refiro é bem no princípio evolutivo. Inteligência, como nós entendemos, teria que ter a capacidade criativa e imaginativa. E essa ainda eles não possuem. E demorará milhões de anos para adquiri-la. Visto que, como já foi dito, a distância que nos separa animal-homem e homem-anjo é a mesma. Então, esses milhões de anos, a evolução, gente, ela não dá salto, ela não é de hoje para amanhã. Qualquer coisa leva milhões de anos, entendeu? É muito tempo. A inteligência é atributo do princípio vital? Não. A inteligência é atributo do princípio vital? O princípio vital é de onde a gente começou. Não. Pois que as plantas vivem e não pensam, só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Quer dizer, as plantas não têm essa inteligência, né? Então é preciso que exista um corpo, uma mente, para a inteligência se desenvolver. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar de alguma das classes dos seres orgânicos, que lhes dá como o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade de cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem suas necessidades. Próximo. Aí, segundo o livro dos Espíritos, gente, na questão 593, pode-se dizer que os animais só agem por instinto? Há ainda aí um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que muitos deles agem com uma vontade determinada? Isso é inteligência, porém limitada. Ela é bem rudimentar ainda. A 594. Os animais têm uma linguagem? Se imaginais uma linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Mas o meio de se comunicar entre si, sim. Dizem entre si muito mais coisas do que supondes. A linguagem deles, porém, é limitada, como suas ideias, as suas necessidades. A 595. Os animais possuem livre-arbítrio de seus atos? Eles não são simples máquinas, como imaginais. A liberdade de ação deles, porém, é limitada às suas necessidades, e não pode se comparar à do homem, sendo muitíssimo inferiores a ele. Não têm os mesmos deveres. A liberdade deles está restrita aos atos da vida material. 595. Devemos entender, gente, que essa inferioridade que se refere ali não é em relação ao homem, é uma inferioridade moral, que eles ainda não existem. Não existe essa inferioridade para eles, entendeu? Os animais têm alma? É uma alma, porém inferior à do homem. Há um princípio inteligente da matéria, a inteligência que faculta certa liberdade. Esse princípio sobrevive ao corpo. Se ele passa a ser uma alma em evolução, porque esse princípio inteligente que tem nos animais, eles sobrevivem ao corpo. Quando o corpo morre, esses espíritos vão para o plano espiritual. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, sobrevive ao corpo, porque esse princípio é a alma. O corpo morre como o nosso, mas o corpo do espírito
espírito, né? A alma do animalzinho, ele sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se o quiseres. Isso depende do sentido em que se tome a palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e do homem tanta distância quanto a alma do homem e de Deus. A alma dos animais conserva depois da morte sua individualidade e a consciência de si mesmo? Sua individualidade, sim, quer dizer, continua sendo uma alma individual progressiva, mas não, porém, a consciência do eu. A vida inteligente permanece em estado latente. Quer dizer, eles não têm a inteligência de pensar no que ele fez, no que ele agiu, no que ele almejou, entendeu? Então, essa inteligência ainda está latente, ele não está desenvolvida. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? Não, ela não tem livre-arbítrio. Porque para ter livre-arbítrio a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter inteligência para fazer as nossas escolhas e arcar com as consequências dela. A alma do animal sobrevive ao corpo, fica num estado errante como a do homem após a morte, fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo. Ela fica, a erraticidade aqui, ela fica no plano espiritual, porque ela não está unida a um corpo, então ela não está encarnada na terra, então ela está no plano espiritual. Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. A dos animais não tem a mesma faculdade. E a consciência de si mesmo, que constitui o atributo principal do espírito. Quer dizer, é a consciência que individualiza ele para ele ter livre-arbítrio. O princípio do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase que imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação a outras criaturas. Segundo as pesquisas que eu fiz, as palestras que eu vi, o animal ele não precisa ficar na fila de espera para reencarnar. Como ele não tem, ele não precisa ser elaborado a próxima existência dele, porque ele tem que passar por determinadas situações e aprender determinadas coisas. Ele não tem isso ainda, então ele reencarna quase que automaticamente, é muito rápido. Isso pode ser uma semana, um mês, entendeu? É muito rápido. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para eles servidores inteligentes. Isso aqui, gente, olha aqui. São, porém, sempre inferiores. É aquilo que eu disse, inferiores não no sentido moral, mas no sentido evolutivo. É aquela história das séries na escola, né? A gente passa pelo corpo do animal e vai seguindo em frente. Próximo. 602. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. E é por isso que para eles não existe expiação. É o que eu falei, que eles não têm que espiar, passar por experiências, adquirir novos conhecimentos no sentido de aprendizado da consequência das suas atitudes anteriores. Nos mundos superiores, os animais conhecem Deus? Não. O homem é um Deus para eles, como antigamente espíritos foram deuses para os homens. Quando a gente vê muito antigamente, que na época, sei lá, dos maias ou antes disso, e eles achavam que os espíritos eram deuses, né? Os espíritos já se comunicavam com eles, mas eles viam esses espíritos como deuses. Então é mais ou menos como a maneira como os animais, se eles tivessem entendimento, nos veriam. A inteligência é assim uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma dos animais e do homem? Sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. Nos homens, a inteligência produz a vida moral. Então, o que é essa inteligência da vida material? Olha, legal, meu cachorro sabe onde fica o pote de biscoito, ele de ração. Então, quando ele quer, né, ele vai lá e me mostra o que ele quer. Então, ele tem só essa consciência. E nós, a inteligência produz a vida moral, que é onde a gente deve ir se aperfeiçoando,
se modificando. Aí a gente vai parar um pouquinho. Os animais são seres vivos que sentem, que se cansam, que têm força limitada e que, em sua limitada linguagem, acusam a sua impotência, a sua dor, a sua fome, a sua sede, sua alegria e também, gente, o seu amor. Na linguagem limitada deles, a gente pode perceber tudo isso: o amor, o carinho, o medo, o frio, a raiva. A gente pode ver isso. E como disse o apóstolo Matão, em seu apelo ao favor dos animais: senhores, acariciai os vossos chinetes, cavalos, e vossos cães, dai-lhes remédio na enfermidade, tratamento, liberdade e repouso na velhice. A partir do livro dos Espíritos terminou aí. E tem um censo de 2018 mostrando o quanto os animais, cada dia que passa, fazem mais parte de nossas vidas, né? E nós já somos, no Brasil, 139, praticamente 140 milhões de animais de estimação. Desses 54 cães, 39 de aves, 23 de gatos, 19 de peixes. A estimativa é que chega ao final desse ano, né, de 2000, peraí, gente, eu me confundi. Essa é a estimativa de 2018. E olha a diferença de 2013 para 2018. Subiram 7 milhões de animais de estimação. E eles estão concentrados principalmente no Sudeste, onde tem uma população maior no nosso país. Gato é o animal que mais cresceu. Ele teve uma alta de 8%. Peixes e cães. Como é que ocorreu a função do crescimento do animal? Maior número de pessoas morando sozinhas em espaços menores. Crescimento por animais cujo cuidado do dia a dia seja mais simples, ou pelo menos exija menos espaço. Por isso, é crescimento dos felinos, principalmente nas cidades maiores. O que acontece? Em novos números, confirma a tendência identificada pelo Instituto. Cada vez mais pessoas buscam animais de estimação por companhia, devem receber afeto e atenção. O que acontece com os gatos, que são a minha verdadeira paixão? Eles são animais limpos, independentes. É mais fácil de cuidar, eles não são tão carentes quanto, por exemplo, o cão, que eu também amo, tá? Mas a minha preferência é realmente os gatos. Eles são afetivos, eles ocupam pouco espaço, eles não têm que sair para passear. Pet e ao veterinário é só quando adoece, porque eles não precisam de banho, essas coisas, porque eles se auto-limpam, né? Eles passam boa parte do tempo fazendo essa limpeza. E eu já me perguntava: nossa, mas eles não tomam banho? Não. Eles se limpam 30% do tempo ou mais. E eles se reconhecem um ao outro, não pela visão. Olha, eu vi aquele gato ali, ele me conhece de visão, não, eles se reconhecem pelo cheiro. Então, toda vez que você leva um pet, dá um banho nele, você tira a identidade dele. Entendeu? Vamos lá. Jesus, né, gente? Vai. Tivana, eu deveria ter te cortado um pouquinho antes. Se fosse só uma pergunta, você entrou nessa estatística aí que não é espírita. Só fazendo uma retrospectiva assim bem rápida. O animal nunca chega a ser humano porque ele é uma etapa de evolução. Ele é uma etapa de evolução, exatamente. Nós não fomos animais, mas o nosso espírito passou. Nosso espírito ocupou o corpo de um animal. Igual. Então, o raciocínio que eu queria deixar bem claro é que nunca fomos animais e eles nunca serão humanos, mas habita neles um espírito. O nosso espírito. Habita um espírito nesse espírito. Exatamente. Então, aonde a gente deve ter uma maior atenção, um maior cuidado em saber que ali existe um ser vivo que sente, pensa, sofre e é filho de Deus. A questão dos maus tratos, a questão de olhar para um animal na rua e às vezes desdenhar ou menosprezar, não é um ser à parte da criação. Não, é um espírito ali. É um espírito ali. Ainda não.
diferente da nossa evolução, mas existe ali um animal, um ser de Deus. Então, inferior, quando a gente coloca que esse animal é inferior, ele é inferior na escala evolutiva e não inferior moralmente, tipo, pode ser tratado de qualquer jeito, eu nada, entendeu? por isso, devido à nossa evolução enquanto espírito, é que passou a existir uma atenção muito maior agora com os animais, uma conscientização, um carinho, uma atenção. É difícil ver hoje um ser humano esclarecido que passa por um animal na rua, estando sofrendo ou passando por uma situação difícil, que a pessoa não se dedique um tempo de cuidar, né? Existe uma maturidade nossa já de não aceitar essa maldade, essa atenção. A gente escuta às vezes a pessoa falar com ironia: ah, mas hoje da cadeia vou tratar um animal, você trata o animal melhor que não, porque a gente está evoluindo e está entendendo que ele é um ser que Já depende. percebe que ele é um ser que depende. Da mesma forma, gente, que quando a gente passa aperto, quando a gente está em dificuldade, quando a gente está passando por medo, o que é que a gente grita? Meu anjo guardião, meu Jesus, meu Deus, me acolhe, me cuida, me orienta. Então, o que nós humanos somos para esses espíritos que estão habitando os corpos dos animais? Como nós estamos mais evoluídos, nós somos esses deuses, esses guardiões, esses cuidadores. Por isso a necessidade de se ter respeito por eles. Eu vou além. Eu acho, porque eu amo muito, eu acho que só respeito já não é mais suficiente. A gente tem que amar, porque eles nos amam de uma maneira incondicional. Entendeu? Eles não têm o espírito da inteligência, mas eles têm o espírito do sentimento já aflorado neles. Eles já nascem saber amar de um jeito que nós levamos a vida inteira para aprender. Volta aí, Fábio, por favor. Aí a gente fala assim, puxa, a vida inteira para aprender? Legal, a gente já passou por essa etapa. Só que a gente esquece, porque a gente está num outro patamar, numa outra vida, numa outra necessidade, e a gente esquece disso. Mas quando a inteligência que a gente tem hoje não era tão desenvolvida e que a nossa parte sentimental já era, entendeu? É esse amor que eles têm por nós. Próximo. Durante sua vida você terá muitos amigos, trabalhos, filhos, mas para o seu cão só existirá você enquanto ele viver. Então, quando você adota um animal, ou quando o animal te adota, porque eu já passei pelas duas situações, dele escolher, dele bater na porta e pedir para entrar, é uma vida. É uma vida e que para ele você é tudo. É alguma coisa aí? Não sei se você vai saber responder, mas é uma dúvida que eu sempre tive. Vou dar o exemplo de cachorro. Sim. Cachorro desencarnou, aí ele vai reencarnar mais rapidinho, né? Sim. Mas esse tempo que ele está em alma, será que ele sente saudade? Essa individualização, mas ele tem esse amor. Vai ter um caso aqui mais pra frente. Ele não tem esse sofrimento que a gente tem, entendeu? Vai ter um caso aqui mais pra frente da boneca, do Chico Xavier. Então vai dar para você entender isso aí. O que mais me atrai nos animais é que eles não usam palavras, eles usam sentimentos. Quer dizer, quem convive com o animal sabe o quanto eles demonstram. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Chico Xavier. Próximo. Eles não reviram seu lixo por maldade, apenas têm fome. Se você não pode resgatar, alimente um animal de rua. Um pequeno ato como este já é de grande valia para eles. A gente entende que nem é todo mundo que tem esse amor, essa coisa. Mas pequenos atos como uma água nesse calor insuportável que a gente está, ração, entendeu? Qualquer coisa que a gente faça, a gente está ajudando muito. Às vezes o apoio e o conforto que se precisa vem de onde menos se espera. Ali dentro é um patinho com o gato, mas quantos de nós não temos no animal um afeto, entendeu? Que é sua companhia, que às vezes você está triste, ele vem e deita do seu ladinho, entendeu? Se você está alegre, ele compartilha. Isso aqui me corta o coração, gente.
Opa, adoro passear de carro. O balanço dá um soninho. Epa, brincadeira nova. Tá bom, já posso sair? Quero voltar para casa, estou com fome. Isso é abandonar quem confia plenamente em você, quem depende de você. Um amigo perguntou ao Chico qual o animal mais evoluído espiritualmente. E ele anotou a resposta. É o cão. O cão desperta muito amor e é modelo de fidelidade. As pessoas que amam e cultivam a convivência com os animais, especialmente os cães, se observarem com atenção, verificarão que os vários espécimes são portadores das qualidades que consideramos quase humanas, essas qualidades que nós temos, raiando pela prudência, paciência, disciplina, obediência, sensibilidade, inteligência, improvisação, espírito de serviço, vigilância, sede de carinho, infundindo-nos a ideia de que quanto mais perto se encontra das criaturas humanas, mais se lhe assemelham, preparando-se para o estágio mais próximo da hierarquia espiritual. Segundo o iluminado Espírito Emmanuel, os animais são nossos parentes próximos, com sua linguagem, seus afetos e sua inteligência rudimentar. Chico Xavier, respondendo uma pergunta sobre os animais, disse: nossos benfeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos nós consideramos os animais diversos que nos rodeiam a existência de seres humanos em evolução no planeta Terra, nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmos o próprio princípio inteligente. Se nós, seres humanos, já alcançamos os domínios da inteligência, desenvolvendo agora as potências intuitivas, quer dizer, no estágio que nós estamos, nós já passamos pelo instinto, agora a inteligência, e nós já estamos desenvolvendo as capacidades intuitivas, que a gente às vezes não precisa ver para intuir alguma coisa, para sentir alguma coisa. Isso já é sinal da nossa evolução. Em busca da inteligência, da mesma maneira que nós humanos aspiramos a alcançar um dia a angelitude da vida maior, personificada em nosso Mestre Jesus. Eles, os animais, aspiram ser num futuro distante homens e mulheres inteligentes e livres. Assim sendo, nós podemos nos considerar como irmãos mais velhos e mais experientes dos animais. Deus outorgou aos homens a condição e proteção dos nossos irmãos mais novos, os animais. E o que esta humanidade tem agido em relação aos animais nos inúmeros séculos da nossa história? Porventura nós homens não temos nos transformados em algozes dos animais ao invés de ser protetores fiéis? Quem ignora que a vaca sofre imensamente ao caminho do matadouro? Quem duvida que minutos antes do golpe fatal, os bovinos derramam lágrimas de angústia? Não temos treinado determinadas raças de cães exaustivamente para o morticínio e os ataques? Que dizeres das caçadas impiedosas das aves e animais silvestres unicamente por prazer esportivo? Que dizermos das devastações inconsequentes do meio ambiente? Tudo isso se resume em graves responsabilidades para os seres humanos. A angústia, o medo e o ódio que provocamos nos animais lhe alteram o equilíbrio natural e seus princípios espirituais. A responsabilidade maior recairá sempre nos desvios de nós mesmos, que não soubemos guiar os animais no caminho do amor e do progresso, segundo a verdade de Deus. Muita paz, Chico Xavier. Aí aqui, gente, cadê? Peraí. Reencarnação e alma dos animais por Chico Xavier. Casa de volta para que não sentamos sua falta. Reencarnação e alma dos animais por Chico Xavier. Os animais possuem alma. Estão em caminhos de evolução, como Chico Xavier nos deixou esta linda mensagem sobre nossos irmãos menores, os animais. Os cães, como todos os seres viventes, possuem almas segundo nosso irmão Chico Xavier. Se tratados com respeito, amor e carinho, podem após seu desencarne ainda permanecer até 4 anos
estarmos ao lado de quem tanto lhe deu amor. É uma forma de não sofrerem com a separação, mas eles voltam a ter a mesma vitalidade de quando eram filhotes. Quem já perdeu um amigo, fique sabendo que ele continuou ou continua ao seu lado, com a mesma felicidade de sempre. Os animais, diferentemente dos homens, não possuem o tempo da erraticidade, intervalo mais ou menos longo entre uma encarnação e outra. Quando morrem, quase que instantaneamente, sua alma ou energia vital é atraída magneticamente por afinidade para mais um processo de encarnação. Dessa forma, de pouquinho em pouquinho, vai progredindo. Devemos lembrar que a lei do progresso é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. A alma de alguns animais podem, a exemplo dos cachorros, retornar rapidamente para seu dono, através de outro que nasce. Mas isso ocorre somente por merecimento e mérito nosso. Isso nos leva a entender que assim como nós, seres humanos, que buscamos a evolução em direção a Jesus, também os animais buscam a evolução em direção a nós. A energia vital que os habita sente as experiências vividas e apreende as sensações que lhes ecoam as nossas provas e expiações. O resultado é a progressiva evolução entre os reinos animais e as personalidades únicas evidenciadas pelos diferentes animais e suas características. Veja um relato bem interessante sobre Chico Xavier e sua cadelinha Boneca. Chico Xavier tinha uma cachorra de nome Boneca, que sempre esperava por ele, fazendo grande festa ao avistá-lo. Pulava em seu colo, lambia no rosto como se beijasse. O Chico então dizia: a boneca, estou com muitas pulgas. Imediatamente ela começava a cruzar o peito dele com um focinho. Boneca morreu velha e doente. Chico sentiu muito a sua partida. Envolveu a em mais belo chale que ganhara e enterrou-a no fundo do quintal, não sem antes derramar muitas lágrimas. Um casal de amigos, que a tudo assistiu, na primeira visita de Chico a São Paulo, ofertou-lhe uma cachorrinha idêntica à sua saudosa boneca. A filhotinha, muito nova ainda, estava envolta num cobertor e os presentes a pegavam no colo, sem contudo desalinhá-la de sua manta. A cachorrinha recebia fagos de cada um. A conversa corria quando Chico entrou na sala e alguém colocou em seus braços a pequena cachorra. Ela, sentindo-se no colo de Chico, começou a se agitar e a lambê-lo. A boneca: estou cheio de pulgas, disse Chico. A filhotinha começou então a caçar-lhe as pulgas, e parte dos presentes, que conheceram a boneca, exclamaram: Chico, a boneca está aqui. É a boneca, Chico. Emocionados perguntamos como isso poderia acontecer. Chico respondeu: quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir, os espíritos amigos o trazem de volta para que não sintamos sua falta. Boneca está aqui, sim, e ela está ensinando a esta filhota os hábitos que lhe eram agradáveis. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal vai contra as leis de Deus, porque suas leis são as leis da preservação da natureza. E, com certeza, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Sem diploma, sem estudo, é mestre, é professor da mais bela disciplina, a matéria do amor. E o homem, mesmo estudado, vive sendo reprovado e não aprende a lição, que é tão simples entender, basta a gente perceber como é que vive um cão. Uma vida que é tão breve, por isso talvez a pressa, a urgência de amar, já que amar é o que interessa. Se doar sem querer troco, ser feliz mesmo com pouco, e a humanidade sofrendo, mesmo assim não compreende, peleja mas não aprende o que um cão nasce sabendo. Que o amor, meu povo, o amor tem 4 letras, e por certo 4 patas. Não diferencia ouro ou um pedaço de lata, não fala, não sabe ler, mas diz tudo pra você com o poder de um olhar. Tão puro e tão leal, tem um dom especial de sempre nos perdoar. Por isso que eu nunca vou entender a tamanha pretensão de um homem que se diz mais sabido que um cão. Em nossa sociedade,
infestada de vaidade e sentimentos banais, para o homem poder crescer, precisaria nascer igualzinho os animais. Considera isso de Como não dizer que eles são inteligentes, né? Rudimentar, mas... Dá uma olhada nisso, gente. A língua, olha só. Massa, Chiquinho. Isso aqui, gente, é uma criança com autismo e tendo uma crise nervosa. E bem que os animais faziam, eles conseguiu acalmar a criança e deixá-la num estado de tranquilidade, de calma. Amor cura, né, gente?
visita um hospital do câncer, né, em pacientes terminais. E o cavalo vai de quarto em quarto, ofertando afeto, carinho. E esse momento de carícia, essa troca de energias, né, é muito salutar para os pacientes. Repara que ele consegue movimentar a mão, talvez no dia a dia não fizesse isso, né? Olha que lindo, esse momento de ternura. A cadela está amamentando e o macho, né, foi lá, trouxe um biscoitinho para ela. Cobrindo ela de carinho, né? Vai acontecer. Isso aqui, gente, é para mostrar, essa é a Maia. Ela perdeu o filhote na primeira cria. E olha a expressão dos olhos dela, olha a tristeza do animal. Para quem acha, né, que eles não têm sentimentos, quando perdem um filhote, ou quando, né, às vezes não está na hora de separar os filhotes ainda, né, da mãe. O Pedro está apontando o relógio para mim ali, gente, nós estamos no fim. Dá para só esse último aí? Ele caiu num poço, tá, gente?
Eu já passei da hora, eu estava com medo de não conseguir completar os 35 minutos e acabou passando. Para encerrar, eu queria dividir com vocês um momento meu. Para todos que conhecem aqui, sabem que eu tenho 2 filhos, Marcelo e Rafael. Marcelo está aqui e Rafael também, só que no plano espiritual. E há 7 anos atrás, quando ele se formou, no álbum de formatura dele, ele escreveu assim, eu vou ler só um pedaço até onde que eu acho que é importante para esse tema. Em primeiro lugar, não há como não agradecer a Deus pela vida maravilhosa que eu tenho. Meu pai Assis e minha mãe Silvana. Palavras me faltam para agradecer a vocês dois por tudo que fizeram por mim. Amo vocês. Marcelo e Fred, irmãos que amo. Alice e Gabriel, que podem contar comigo sempre. Eu vou parar aqui. Alice e Gabriel são irmãos de outro casamento do pai. Mas eu encontrei com uma pessoa na época, pouco depois, e eu falei assim, olha, eu não sabia que... Quem é o Fred? Eu não conheço o Fred. Eu não sabia que você tinha outro filho. Eu falei assim, esse filho é canino. Então, para vocês verem o tamanho do amor do Rafael, ele eternizou esse irmãos, Marcelo e Fred, que eu tanto amo. Então, desde sempre, ele já tinha esse amor pelos animais, a ponto de eternizar isso num álbum de formatura. Eu dedico esse estudo a você, Rafael, meu querido filho e amado, que eu tenho certeza que está aqui. Desculpem o avançar das horas, né? Era para ter sido mais curto. Eu quero agradecer a paciência de vocês. Como eu disse no princípio, eu nunca fiz isso antes. Mas o importante, eu espero que eu tenha conseguido passar a... Está me faltando palavras. A mensagem. E principalmente sobre a visão espírita, né? Que ela é tão importante para nos esclarecer e nos orientar em nossas vidas. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Edson.